Bom, nesse vídeo aqui eu vou resolver algumas questões para vocês, tá? Começando por essa aqui. A massa e o calor específico sensível de 5 amostras de materiais sólidos e homogêneos são fornecidos a seguir. Aí, a tabelinha aí. As 5 amostras encontram-se inicialmente na mesma temperatura, e recebem quantidades iguais de calor, tá? Qual dessas vai atingir a maior temperatura? Olha, é o seguinte, o calor específico sensível de uma substância foi definido como sendo a sua capacidade térmica dividida pela massa, ok? Então, veja bem, e a capacidade térmica, o que era a capacidade térmica? Era o calor dividido pela temperatura, que eu falei para vocês. O que isso aí mede? Isso aí, ó, diz quanto calor um corpo necessita para variar a temperatura em uma unidade, tá? Era isso que dizia. Então, quanto maior a capacidade térmica de um corpo, menor vai ser a variação de temperatura dele para mesmo determinado de calor. Beleza? Então, assim, explicando de outra maneira. Como que a gente vai resolver esse exercício aqui? Eu preciso saber as capacidades térmicas de cada um desses amostras aqui e depois comparar. Aquela que tiver a menor capacidade térmica é a que sofre maior variação de temperatura, ou seja, ela tem mais facilidade de variar a temperatura. Então, a capacidade térmica do corpo A é a massa do corpo A vezes o calor específico do corpo A. Perdão, usando aqui, ó, capacidade térmica é o quê? Massa vezes calor específico. Beleza? Então, capacidade térmica de A vai ser o quê? Massa de A vezes o seu calor específico. 0,2 vezes 15, isso aqui vai dar 30 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica do corpo B. 50 vezes 0,3 dá 15. Dá 15 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica do corpo C. 250 vezes 0,1. Isso aqui dá 250, 25 calorias por grau Celsius. Capacidade do corpo D. 140 vezes 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Então, 14 dividido 140 dividido por 4 dá 35 calorias por grau Celsius. E por último, capacidade térmica do corpo é 400 vezes 0,15, que dá 660 calorias por grau Celsius. Então, ó, dos 5 aqui, nós vemos que o corpo B precisa só de 15 calorias para variar em uma unidade a sua temperatura, enquanto que o A precisa de 30, esse aqui precisa de 25, esse precisa de 30 e esse de 60. Ó. Ficou claro aí agora? Esse precisa de 15 calorias para variar 1 grau. Esse de 30, esse de 25, 35, 60, se eu fornecer a mesma quantidade de caloria para eles, esse daqui que precisa de menos vai variar mais a sua temperatura. Então, aí é o corpo B, beleza? Próxima questão. Uma fonte térmica de potência constante fornece 50 calorias por minuto. Potência, 50 calorias por minuto. Para uma amostra de massa de 100 gramas de uma substância, ou seja, essa substância tem massa igual a 100 gramas. E aí nós vemos o gráfico aí. O gráfico fornece a temperatura em função do tempo de aquecimento desse corpo. Qual é o valor do calor específico de material dessa substância? Então veja bem, que o gráfico está mostrando para a gente o seguinte, ó.
Durante esse tempo, a temperatura variou isso aqui, ó, tá? A temperatura teve essa variação aqui. Então, ela saiu de 10 até 50, nosso delta-θ é igual a 40 graus, que é 50 menos 10, é isso? 40 graus Celsius. Em 20 minutos, tá? Qual foi a quantidade de energia que ela recebeu ali? Isso aqui a gente calcula usando ali, ó. Na aula eu lembrei vocês, que vocês aprenderam ano passado, que a potência é a energia utilizada no tempo, beleza? Então, se eu quero saber a energia que foi utilizada, envolvida nesse processo aí, aqui basta usar que a energia é igual a potência vezes a variação do tempo, tá? E isso dá o quê? Ele deu para a gente a potência lá, que é 50 calorias por minuto, vezes 20 minutos. Minuto corta por minuto, 50 vezes 20. Então, a energia total ali foi de 1000 calorias. Ok. Ele quer saber o calor específico do material. Então, novamente, a mesma fórmula que eu usei no exercício anterior, tá? Vou descer aqui um pouquinho. Mesma fórmula que eu usei no exercício anterior, que o calor específico é o quê? É o calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. O calor agora eu tenho 1000 calorias. A massa foi dada ali no início do problema, que era de 100 gramas. Variação da temperatura era 40. Então, isso aqui vai ficar 1000 dividido por 4.000. Isso daqui é igual a 0,25 calorias por grama vezes graus Celsius. Esse é o valor. Moleza, né?